Muito se falava da parte defensiva do Fluminense ser muito ruim, mas isso pode mudar agora com o Mundial de Clubes ter terminado e o Fluminense ter trazido de lá dois zagueiros que estão muito bem, Ignacio e Freitas. Eu sou o Wallace do canal do Fluminumina, o segundo melhor e maior canal de estatística e tática do Fluminense, perdendo para todos os outros canais. E nesse vídeo vamos falar sobre Freitas. Eu já falei um vídeo anteriormente sobre Ignacio, se você quiser assisti-lo, né, tá em algum lugar aqui, e agora o vídeo é sobre Freitas. Mas antes eu convido você aí na telinha a me seguir, deixar seu comentário, o que você espera, né, sobre a formação do Fluminense. Você acha que deve continuar com 3 zagueiros ou você acha que deve voltar para 2 zagueiros? Né? Deixe seu comentário e vamos pro vídeo. Então, Tricolor, você que acompanhou os jogos aí, deve ter visto que o Fluminense jogou uma bola muito diferente do que ele jogava, né, no Brasileirão, Copa do Brasil e na Sul-Americana. Eu tinha comentado com um amigo meu que o Renato tinha um plano e ele estava executando o plano de que forma? Ele estava, né, ele escondendo o jogo. E foi exatamente isso. Os jogadores jogaram uma bola absurda. Então vamos falar aqui de Juan Freitas. Ele, no jogo contra o Dortmund, ele não fez a melhor partida, né? O time todo fez uma partida muito boa, mas aqui não foi a melhor partida dele. Ele teve 3 cortes, né? Uma interceptação, uma travada, um duelo no chão ganho e não ganhou o duelo no alto. Perdeu a bola 11 vezes, teve 64 ações com a bola, 82% de precisão de passes e 6, né, de 12 passes longos. Ele tentou 12 e acertou 6. O que faz com que geralmente passe longo é mais difícil de ser acertado mesmo, mas quando você dá chutão pro alto de qualquer forma, isso é considerado passe longo, né? Passe longo é um passe e acaba aqui, ó, desses 46/56, 56 ao todo, tá dentro aqui esses 6 que ele errou e esses 6 que ele acertou também. Ou seja, se a gente for considerar apenas os passes curtos, né, essa precisão é maior. 82% é uma precisão baixa, mas se a gente for desconsiderar os passes longos, que ele sempre tenta executar, ele é um dos jogadores que ali tentam fazer esses passes mais longos. Então, se a gente tira esses 6 errados e considerar só passe curto de perto, ele tem uma precisão bem mais alta, que seria o todo ali, de 56 menos 12, daria 48, né? E ali ele 46, né? 46 de 48, ou seja, só errou 2 passes curtos. Tá? E aí, beleza, continuando. O Borussia Dortmund não atacou pelo lado dele e pelo lado do René, ou seja, eles dois foram muito bem pela sua lateral direita ali né, de ataque do Borussia Dortmund, não deixou os ataques serem executados por ali, quando não era ele tirando bola, era o René também jogou nesse jogo muito bem, né? Acho até que o René deveria ocupar a titularidade devido ao jogo que ele jogou muito nesse Mundial. O problema é na parte ofensiva, né? Na parte ofensiva ele deixa muito a desejar com cruzamentos muito mal feitos, né? E aí, como você observa aqui, ó, nada vindo daqui, praticamente nada vindo daqui também. 14% dos ataques vieram daqui da esquerda. A maioria dos ataques eram, né, tirando esse daqui, todos eles foram de fora da área do meio, né? E aí a gente vai pro próximo jogo. E aí em nota foi o melhor jogo dele, né? Mas como o adversário era mais fraco, em tese a nota já seria melhor. E aí ele conseguiu, ao mesmo tempo, ocupar essa zaga pela parte esquerda, ocupou uma parte central e também uma parte ofensiva da esquerda. O time era mais fraco, conseguia pressionar a saída de bola. Ele nesse jogo teve 5 cortes, um chute defendido, uma travada, tomou um drible, 75% dos duelos ganhos pelo chão e 2, né, pelo alto. Perdeu 15 vezes a posse da bola, 86% de precisão nos passes, e desses 86, né, ele errou aqui um total de 13, né, foram uma quantidade alta, mas desses 13, 8 foram lançamentos. Como eu já mencionei, ele tenta muito lançamento, né, longo, e acaba acertando ali no outro. Ele acertou metade, aqui ele também acertou metade, acertou 4 de 8. Então se a gente desconta aqui esses 8, né, desses 13 aqui, 91 menos 8, dá 83, né? E ele então acertou 74 de 83, ou seja, um percentual ali maior do que esse 86 aí. Ele teve 107 ações com a bola. Isso é normal, essa quantidade de ações com a bola, quando o futebol, né, do time acaba sendo menor, né? Eles quase não jogaram, né? E aí eles tiveram 20% de ataque pela direita,
30% de ataque pela esquerda e 50% do ataque pelo lado esquerdo. Né? Como você consegue observar aqui, ó, a maioria dos chutes e ataques foram desse lado, um pouco daqui e um pouco do meio também. Então, muito pelo lado esquerdo. E em velocidade também, já que o Samuel Xavier ele é muito ofensivo. E aí, contra o Mamelodi, apesar do Fluminense não ter feito dos melhores jogos dele, ainda assim a zaga não deixou a desejar. Foi a melhor partida do Ignacio. Né? Foi também a partida em que ele foi eleito o melhor jogador da partida, mas o Freitas também jogou muito bem. 4 cortes, não defendeu nenhum chute, não teve nenhuma interceptação e teve 2 travadas. Ganhou todos os duelos pelo chão e pelo alto, perdeu 9 vezes a posse da bola, de um total de 39 ações com a bola, 72% aí dos passes certos. E de novo, ele teve, nessa partida, se não me engano, acho que foram 9 tentativas pelo alto e acertou 6, ou seja, um percentual ali muito alto de bolas pelo alto, não, percentual alto de bolas pelo alto. Se a gente desconsidera isso, novamente esse passe acaba ficando maior. Porém, esse percentual de passe aqui é muito baixo. 72% é muito baixo. O início do jogo contra o Sundowns Mamelodi do Fluminense foi muito ruim e isso se deve também pelo fato do Fluminense estar errando muito o toque de bola no início da partida. Eles atacaram 14% das vezes pelo lado do Ignacio, 14% das vezes pelo lado do Freitas e 71% ali pelo espaço deixado pelos 2 jogadores. Então aqui o Fluminense não estava jogando com 4-4-2, ou seja, as 3 partidas, né, o Freitas jogando. E como você pode observar aqui, ó, eles não tiveram muitas chances, né, eles tiveram muito chute, quer dizer, tiveram poucos chutes, né, um de muito longe, um da entrada da área e a maioria deles aqui dentro. Né, foram 1, 2, 3, 4 chutes de dentro da área, né, chutes perigosos, mas foram poucos. E aí a gente vai para Fluminense e Inter. Né? O Fluminense ganhou de 2-0 da Inter, ele ocupou um espaço aqui agora como, né, zagueiro pela lateral esquerda, então ocupou muito a região central, né, da zaga, né, foi para a parte da esquerda e um pouco de meio de campo, ou seja, o Fluminense atacava, ele subia para diminuir os espaços. O Fluminense voltava, ele ocupava mais a região da zaga. Ele teve 7 cortes, um chute defendido, uma travada. Duelos pelo chão, 3 ganhos de um total de 7, nenhum duelo pelo alto. Perdeu a bola 7 vezes, cometeu 4 faltas, 82% das precisão de passes aqui, ó, 9 lançamentos longos e acertou 6, ou seja, um percentual muito alto de acerto para passes longos, isso é muito alto. O Inter atacou 13 vezes pelo lado dele, né, 19% pelo lado do Ignacio e 70% pelo meio. Né? E aí nessas tratativas de se jogar pelo meio, acaba encontrando o Thiago Silva. Mas o Fluminense também estava bem pela lateral direita e pela lateral esquerda. E aí, como você pode observar, a maioria das tentativas da Inter foram, né, de mais longe, bem da entrada da área ou bem de fora da área. Então, a tentativa da Inter, né, alguns dentro da área, sim, mas a maioria delas foi de chutes fora da área. Pode ser que algum desses chutes acabe acertando o gol? Sim, mas eles tentaram muito pelo meio, pouco pelos lados, né, o que mostra que o Fluminense teve ali uma solidez defensiva de não deixar muito a aproximação do time adversário. E aí contra o Al Hilal, a última partida dele, ele tomou o segundo cartão amarelo e acabou não jogando contra o Chelsea. Foram 9 cortes, né, uma quantidade de cortes muito alta. Não teve interceptação, chute defendido ou travada. Não teve duelo ganho pelo chão, mas teve um pelo alto. 11 perdas de bola, né, 84% nos passes. Né, e aí quando você vê que foi um único acerto de passe longo de um total de 5, ou seja, 20%, mesmo que você desconsidere isso, seria 37 de 40. Ele teria errado 3 de 40, daria um percentual aí um pouco maior do que isso, de 84, né? Mas ele acabou errando muitos passes longos, e ele geralmente tem uma precisão boa. E aqui mostra o quanto que a lateral dele junto com o René funcionou. Funcionou muito com o Borussia, funcionou muito com o Al Hilal.
0%. Se bem que eu acho que esse jogo aqui foi com o Fuentes, né? Mostrou que tanto com o René quanto o Fuentes ele dominou muito aquela parte ali da esquerda. Né? Contra o Borussia ele estava como zagueiro e o René como lateral. Aquele como zagueiro do lado esquerdo e o Fuentes como ponto esquerdo. Então aqui, ó, 0% de ataque por esse lado, 27% pelo lado esquerdo, ou seja, pelo lado do Ignacio, e 73% pelo meio. Você percebe aqui, ó, nada por esse lado. Eles tentaram muito. O Al Hilal foi o time que mais tentou contra o Fluminense. Né? Conseguiram fazer um gol e não teve partida dele contra o Chelsea porque ele estava suspenso. Mas isso daqui mostra, né, o como, apesar de ele ter jogado mal, ele conseguiu fazer o de ocupação de espaço que o time não atacasse por ali. Essa região aqui, ó, foi dominada por ele, pelo Fuentes. Né? Apesar de erros do Fuentes, né, eles três ali, jogador, a bola, Fuentes e o Freitas acabaram ali se embolando numa jogada, mas acabou não saindo gol. Mas esse vídeo foi para mostrar isso. O como o Fluminense está com uma solidez defensiva que antes não tinha. Eu quero saber de você. Você já me segue? Não? Me siga agora, estou te pedindo. Vai nos ajudar bastante. Rumo a 1000 inscritos. Obrigado, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.